Oi, galera! Hoje, então, nós iniciamos nossos estudos fundamentados na Escola das Relações Humanas, né? Com o principal estudioso, o Elton Maio. De todas as teorias estudadas até agora, com certeza essa é que mais nos chama a atenção por nos identificarmos muito, né? Com a questão do envolvimento humano, né? Das pessoas, do ser quanto indivíduo, do ser dotado de emoções, das emoções que nos afetam em todos os processos de evolução, seja ela profissional ou pessoal. Nós estamos vivendo, né, agora um momento em que demonstra claramente como o entendimento, né, ou o uso do vocábulo empatia agora, né, nessa nova era da sociedade pós-moderna, o quanto é importante nós entendermos as emoções quanto aspecto que acaba por influenciar em toda a nossa produtividade. De novo, seja ela profissional ou pessoal. Feliz do gestor que compreende o quanto a emoção afeta o processo produtivo dentro de uma empresa. E feliz de nós, quanto pessoas, quando entendemos que toda e qualquer demonstração de emoção produz diferentes reações no nosso dia a dia. Nos próprios estudos de vocês agora, vocês estão vendo que é muito diferente quando a gente consegue socializar, quanto a aula fica mais humana, digamos assim, ela fica mais sensível, né? O quanto a gente consegue aprender muito mais do que quando se foca só no processo de aprendizagem puro, bancário, como se usava inclusive no século passado, corrigindo, nos séculos passados, né? Onde só se depositava o material no aluno para que ocorresse a aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela só ocorre substancialmente, de verdade mesmo, quando se tem essa interação. E vocês podem observar quanto a prof tem feito isso com vocês, quando eu coloco música, muitas vezes no final da aula que eu fiz o outro dia, quando eu converso com vocês pelo WhatsApp e dou umas risadas com vocês, pergunto como vocês estão, faço algumas brincadeiras, inclusive para dar uma aliviada no processo todo que se está vivendo, o quanto eu chamo vocês para que participem, porque o aprendizado real ele só ocorre dessa forma, e quanto mais leve for o ambiente, mais harmonia ele distribua, mais nós atingimos o nosso objetivo. Na escola, o aprendizado, nas empresas, a produtividade e a lucratividade, tá? Então, falando das escolas das relações humanas, da escola das relações humanas, a gente precisa sempre lembrar que a ênfase agora deixa de ser processos, chão de fábrica, né, como os demais, e as estruturas, como o Fayol colocou e nós aprendemos ontem, e passa a ser, então, as pessoas, tá? Ela foi focada principalmente na experiência de Hawthorne, que eu já botei ali o vídeo para vocês, disponibilizei para que vocês entendam melhor, e eles fizeram toda essa experiência focando na parte de iluminação, primeiramente, para verificar se era isso que atrapalhava os funcionários, tá? No processo de produtividade, de maior produtividade, de maior qualidade e menos demissões, tá? Mas isso aí a gente já fala um pouquinho mais para frente. Esse aqui foi o Elton, tá? E ele procurou, por meio da experiência, entender o porquê que se tinha tanta fadiga, tantos acidentes de trabalho, por que tanto turnover, né? Que é a rotatividade de pessoal. Aqui não foi colocado, mas o próprio absenteísmo, tá? Absenteísmo são as faltas. E o que esse efeito das condições acabavam reproduzindo no processo produtivo das empresas, tá? Por meio das pessoas, obviamente, porque somente hoje em dia, mesmo com
a inserção do IA, que a gente chama, né, que é a inteligência artificial, que é a nova indústria 4.0, que nós vamos estudar um pouquinho também no decorrer da disciplina. Mesmo tendo a inserção da inteligência artificial, ainda assim nós precisamos das pessoas. Nós nunca vamos conseguir, obviamente, fazer com que a inteligência artificial assuma todo o nosso espaço quanto seres humanos, tá? Só nós temos o processo de olhar, de tocar, de reproduzir por meio das palavras, no tom de voz, inclusive, meios de acolhimento e de instigação da motivação. Lembrem-se que motivação ninguém nos motiva, nós nos automotivamos. As pessoas têm uma função de instigar a motivação. Essa é a principal finalidade de um líder ou de um gestor, tá? Aqui fala um pouquinho sobre a primeira fase. Então, eles trabalharam com grupos que trabalhavam nas mesmas condições e só alteraram a iluminação, tá? Essa iluminação ela era variável e o grupo experimental que estava no controle se percebeu que se aumentou um pouquinho da produtividade. No início, eles achavam, então, que era a variação da luz, tá? Então, eles reduziram a iluminação e eles esperavam uma queda nessa produção, mas ocorreu o contrário, a produção aumentou. A conclusão é que o aumento da produtividade não estava relacionado com a intensidade de luz, mas sim com a atenção que as pessoas estavam sendo, a atenção que estava sendo dada às pessoas. Aqui nesse primeiro momento, então, a gente observa o quê? O que nós estávamos colocando antes, tá? O processo de atenção, de olhar diferente, de se preocupar com o teu colaborador, de questionar ele o que está acontecendo, como ele está se sentindo, se ele precisa de ajuda. Quando eu dou a disciplina de comportamento organizacional, eu trabalho muito com os meus alunos essa questão de que muitas vezes tu só perguntar para o teu colaborador o que ele está sentindo, se ele precisa realmente de algo. Muitas vezes oferecer só um bom dia diferenciado, um olhar diferente, como isso promove modificações intensas no ser humano, tá? Nós somos carentes afetivamente falando desde que nós somos gerados no ventre, né, da nossa mãe, e isso é comprovado cientificamente. E como nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida dentro de uma organização depois que nós nos tornamos adultos, é muito importante que se tenha essa preocupação, tá? Porque quando tu se sente acolhido, tu produz mais. Pode ter certeza que sim. O ambiente fica mais tranquilo, fica mais harmônico, as pessoas passam a se ajudar mais e a coisa flui melhor, tá? A segunda fase, então, aqui se montavam relés, tá? Então, 5 moças montavam e a sexta fornecia as peças. O que eles observaram? Observaram que em condições normais de trabalho, tá? Se era produzido 2.400 unidades semanais por moça. E isso apenas serviu como uma amostragem adaptativa, tá? Não fez muita diferença. No segundo período, durou 5 semanas e o grupo experimental foi isolado na sala de provas, mantendo-se em condições e horário de trabalho normais e se medindo o ritmo de produção. Serviu apenas para se verificar o efeito da mudança, então se trocou o local de trabalho. No terceiro período, se modificou o sistema de pagamento, tá? E no grupo de controle havia o pagamento por tarefas. Esse período durou 8 semanas, se verificou o aumento de produção. O que mostra aqui, tá? Mostra que nós somos seres que somos induzidos pelos benefícios. Nós queremos ser vistos e queremos ter benefícios. E isso é extremamente importante para as pessoas, tá? Mas sempre vai ter que ser o benefício financeiro? Não, o benefício de reconhecimento, ele consegue atingir patamares muito maiores, mas a gente precisa sempre lembrar o núcleo de onde se vem essa pessoa. Nós já continuamos.